Olá a todos e bem-vindos ao canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada aqui no estado da Flórida e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para mim, não só por conta do que eu faço, mas até mesmo por conta da minha própria experiência pessoal. E hoje nós vamos falar sobre o visto VAWA, né? Primeiramente, o que é o VAWA? O VAWA é o nome de uma lei, que é o Violence Against Women Act. E esse tipo de visto, ele é específico para pessoas que sofrem ou sofreram nos últimos 2 anos abuso, né? Abuso doméstico, violência doméstica. E às vezes as pessoas não sabem, quando elas estão nessas situações, quais são as oportunidades ou até... E quando eu falo oportunidade, entenda, oportunidade de sair dessa situação e ainda poder dar a volta por cima. Então, sempre que eu tenho que falar sobre esse tema, sempre que eu tenho consultas com clientes sobre esse tema, para mim, o que é mais importante é dar toda a informação para que tanto a mulher quanto talvez, às vezes, em certas situações, homens, filhos, filhas, pais, mães, para que essas pessoas saibam que você não precisa permanecer nessa situação. Você não precisa continuar sofrendo esse abuso, sofrendo essa violência, e que tem caminhos, tem opções para que você possa sair dessa situação, sim, e tocar a sua vida, sim. Então vamos lá. Essa lei da imigração, ela dá um benefício muito específico para algumas categorias de pessoas. Esposos e esposas, filhos e filhas, pais de tanto cidadãos americanos quanto residentes permanentes aqui nos Estados Unidos. Geralmente a gente ouve muito falar sobre o VAWA sendo aplicado para pessoas que são casados e são vítimas de violência doméstica, mas, como eu disse, isso também se aplica para filhos e filhas de cidadãos americanos ou residentes e também para pais de cidadãos americanos ou residentes. E como é que funciona? Vamos pegar o exemplo de casais, porque geralmente esse é o exemplo mais fácil de explicar e realmente colocar em contexto como que a lei funciona. Primeiramente, você precisa ser casado com um cidadão americano ou com um residente permanente aqui nos Estados Unidos. Se você está namorando, se vocês ficaram, se vocês se esbarraram, enfim, não se aplica para essas situações. O VAWA, ele só é aplicável para pessoas que são casadas com cidadãos americanos ou residentes permanentes aqui nos Estados Unidos. Então, essa é a linha número 1. Segundo ponto, o que acaba acontecendo em relacionamentos abusivos é que as pessoas às vezes acham que para eles conseguirem essa categoria de visto, essa categoria da imigração, que somente é válido abuso físico. Somente é válido a violência física. E hoje em dia nós sabemos que quando a gente fala sobre a violência doméstica, violência não é somente física. Violência também é emocional, violência também é no ramo psicológico. Então, enfim, você não tem que esperar para que o abuso chegue ao nível de um abuso físico para pensar nessa opção. Porque, infelizmente, o que acontece é que até você chegar no físico, várias coisas já aconteceram no seu psicológico, várias coisas já chegaram a acontecer no seu emocional, para que aquela pessoa, né, chegue ao ponto de pensar, tá, ela tá tão já derrotada psicologicamente e emocionalmente que o físico é o próximo, porque eu não preciso me preocupar com ela dar qualquer queixa com a polícia. Eu não preciso me preocupar que algo vai acontecer comigo, porque eu já acho e acredito que eu tenho o controle tanto psicológico como o emocional daquela pessoa. Então, mais uma vez, violência psicológica e emocional também são pontos
válidos para que você inicie um caso de VAWA contra o seu esposo ou esposa nessa situação. Quando a gente fala sobre evidências para casos de VAWA, às vezes eu tenho clientes que falam, doutora, ele não me deixava ter nada aqui. Eu não tinha controle do meu telefone. Eu não tinha acesso às nossas contas bancárias, que mostravam que a gente tinha conta conjunta. Eu não tinha acesso a vários documentos nossos. Eu não tinha acesso a nada. Nada, nada, nada. Como que eu vou comprovar que o abuso realmente aconteceu durante o meu casamento? Então, o que é importante você manter em mente é que, durante um caso, um processo de VAWA, um dos pontos de evidência mais fortes é exatamente o laudo psicológico. Geralmente, aqui no escritório, nós mandamos todos os nossos clientes, que são clientes de VAWA, de violência doméstica, para o Centro de Avaliação de Imigração, com a doutora Nájila, e ali ela vai conduzir a entrevista com você, perguntando todos os pontos sobre o seu casamento, perguntando sobre todos os pontos sobre o seu relacionamento, sobre o que aconteceu antes, durante, agora, atualmente. E ela ali vai dar um relato médico sobre a sua situação. E isso é muito válido, tem muito peso nesse tipo de caso. Por quê? Justamente pelo que a gente já sabe e o que a gente vê muito, que é esse controle total da vida da pessoa pelo abusador ou abusadora, né? Então, é importante a gente fazer esse laudo. E não só isso. Um dos pontos também que as pessoas às vezes falam é que, doutora, eu não tenho como comprovar que o meu esposo ou esposa era cidadão americano ou que tinha residência permanente. Não tem problema. Número 1, se aquela pessoa foi cidadã americana porque ela nasceu aqui nos Estados Unidos, na certidão de casamento vai constar exatamente aonde aquela pessoa nasceu. Se aquela pessoa é cidadão porque ela se tornou cidadão por conta da lei americana de imigração, tem sim como fazer um pedido juntamente com a imigração, quando a gente dá a entrada ao processo, para que a imigração verifique os recordes dela, para encontrar o recorde daquela pessoa, para constar a cidadania americana ou a residência permanente. Então, geralmente esses são os pontos que realmente as pessoas se preocupam muito, mas totalmente tem a habilidade de checar, para confirmar, enfim, não é um problema se você não tem essa informação para a pessoa. Outra pergunta que as pessoas fazem muito hoje em dia, desde que o casamento entre homem e mulher foi legalizado nos Estados Unidos, a pergunta é: VAWA também se aplica para casamentos homossexuais? E a resposta é sim. A lei reconhece os casamentos homossexuais, então a imigração também reconhece esses casamentos e também o VAWA é aplicado para situações de violência doméstica que ocorrem em casamentos homossexuais. Então, a mesma coisa também se aplica, porque nós sabemos que a lei se aplica para todos os casamentos que são reconhecidos pela lei aqui nos Estados Unidos. Uma das perguntas também que a gente tem muito, especialmente mulheres que passaram por situações muito drásticas, se eu aplicar para o VAWA, o meu marido ou esposa ou ex, eles vão saber? Eles vão ficar sabendo, a imigração vai notificar eles vão correr atrás dessas pessoas, eles vão para a prisão? E a resposta é não, tá? Quando você faz essa aplicação com a imigração, é um caso com a administração do governo, não é um caso legal, criminal contra aquela pessoa. Se você tem o desejo, e não se esqueça que você também tem o direito de fazer uma queixa oficial com a polícia e entrar com um caso criminal contra a polícia, você pode, tá? Então você não precisa se preocupar. Do lado de imigração, se você não quer, não se preocupe. O caso é extremamente confidencial. Aquela pessoa nunca vai saber que você entrou com aquele caso, mas se você quiser dar queixa, e mais uma coisa, você pode e deve, tá? Você
Mais uma vez, você pode e deve. Independentemente do seu status legal ou ilegal aqui nos Estados Unidos, você pode sim fazer uma queixa contra a pessoa que está perpetuando essa situação de violência doméstica dentro da sua casa. Uma das perguntas também que eu recebo muito, especialmente mães, né? O que eu faço quando eu fizer a minha aplicação? O meu filho também entra? Eu também posso fazer a aplicação para ele entra no meu processo? E a resposta é sim. Filhos menores de 21 anos de idade também podem entrar no caso de VAWA e também recebem benefícios durante o caso de VAWA. O VAWA não é um caso rápido, tá? Às vezes as pessoas querem uma coisa assim imediata, mas é um caso que sim dá para as vítimas o resultado e também os benefícios que elas precisam durante esse processo. Uma das coisas que eu tenho para falar para vocês hoje, que para mim é até mesmo mais importante do que todas essas dicas de imigração que eu já dei, é que você não precisa permanecer nessa situação. E essa palavra é especificamente para pessoas que estão nessa situação e não têm documento. Você sim tem direito nos Estados Unidos e você não precisa continuar nessa situação. Você sim tem o direito de chamar a polícia a próxima vez que essa pessoa levantar a mão para você. Você sim tem o direito de chamar a polícia da próxima vez que essa pessoa te ameaçar. Porque independentemente do seu status imigratório aqui nos Estados Unidos, você sim tem o direito, porque você, primeiramente, antes de qualquer coisa, você é um ser humano. E você é digno de respeito. E nosso escritório está aqui para te ajudar em qualquer parte desse processo, para te dar toda a assessoria que você possa precisar. O nosso número é 954-773-8175. O nosso e-mail é info@salvadorlawpa.com. E para mais informações e para o que for que você precise, entre em contato com a gente e siga a gente nas nossas redes sociais, salvador.law. Nos vemos na próxima.